Vivemos em um universo holográfico. O que isso realmente significa e o que não é? Esta pergunta vai mudar a forma como você percebe a realidade. Nos próximos 90 segundos, prometo algo concreto. Vou mostrar como a física moderna descobriu que nosso universo tridimensional pode ser uma projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional. Abrimos 2 loops de curiosidade nomeados. Loop número 1. O resultado surpreendente dos buracos negros que revelou como informação é armazenada em superfícies, não em volumes. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva da física de partículas que sugere que a dimensão extra que experimentamos pode ser uma ilusão emergente. E agora a aposta pessoal. Se isso é verdade, você não habita um espaço tridimensional real. Você é uma projeção complexa de dados bidimensionais que experimenta profundidade como emergência. Se é falso, o universo permanece fundamentalmente volumétrico, e a terceira dimensão é tão real quanto as outras duas. O que muda? Tudo. Sua natureza como ser, a origem da gravidade, a própria definição de realidade física, o roteiro da nossa jornada. Primeiro o princípio holográfico e buracos negros, depois a correspondência ADS-CFT e teoria das cordas, finalmente as implicações para a consciência e o que significa existir. Se isso soa como algo que você quer explorar profundamente, inscreva-se no canal El Observador Quântico. Estamos preparando uma série que vai explodir suas concepções sobre realidade, passo a passo. E agora, antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Quero saber onde neste planeta estão as pessoas prontas para esta jornada. São Paulo? Cidade do México? Talvez em algum lugar profundo da Amazônia? Deixe-me saber. Agora, definições simples e precisas. O princípio holográfico é a ideia de que toda a informação contida em um volume tridimensional de espaço pode ser codificada em uma superfície bidimensional que delimita esse volume. Imagine uma esfera. Tudo o que acontece dentro dela, cada partícula, cada campo, cada bit de informação, pode ser completamente descrito por dados na superfície dessa esfera. É como um holograma comum. Você vê uma imagem tridimensional, mas toda a informação está realmente armazenada em um padrão bidimensional. Pegue o sentido. A dimensão que você experimenta como profundidade pode não ser fundamental, mas derivada de uma estrutura informacional mais básica. E aqui o limite, claro como vidro. Esta teoria não está dizendo que você é literalmente plano ou que pode descolar da realidade tridimensional como em um filme de ficção científica. O princípio holográfico não nega sua experiência tridimensional. Ele redefine o que significa ser tridimensional. Você não deixa de ter volume, altura, largura e profundidade. O que muda é onde a informação fundamental sobre você está codificada. É uma estrutura informacional, não uma negação da geometria que você experimenta. Entenda isso agora, porque é o fundamento de todo o resto. Agora um experimento mental vívido. Imagine 2 observadores em lados opostos do universo observável. Vamos chamá-los de Alice e Bob. Alice está na Via Láctea. Bob está em uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz de distância, quase no horizonte cosmológico. A física clássica diz: entre eles, existe um vasto volume tridimensional de espaço vazio, pontilhado por galáxias, estrelas e matéria escura. Bilhões de anos-luz cúbicos de realidade física. Mas e se toda essa informação volumétrica, cada partícula, cada campo, cada flutuação quântica entre Alice e Bob, pudesse ser completamente codificada em uma superfície esférica envolvendo ambos?
E se o volume tridimensional que experimentamos fosse uma projeção emergente dessa informação bidimensional? E se a terceira dimensão não fosse fundamental, mas derivada? Isso nos leva à pergunta ponte. A dimensionalidade do espaço é uma propriedade fundamental da natureza ou uma propriedade emergente de como a informação é organizada? Se emergente, então o que determina quantas dimensões percebemos? E mais profundamente, o que é informação no sentido físico fundamental e como ela se transforma em experiência espacial? Stephen Hawking odiava essa ideia inicialmente. Ele acreditava que informação que cai em um buraco negro é destruída para sempre, violando os princípios da mecânica quântica. Mas se ele vivesse hoje e visse o que os físicos descobriram nas últimas 3 décadas, teria que confrontar o fato. A informação não é destruída, é codificada na superfície do horizonte de eventos, provando que a natureza opera de forma holográfica nos regimes mais extremos. Pense nisso em termos de armazenamento de dados. Classicamente pensamos que para descrever tudo em um quarto, posição de cada molécula de ar, estado de cada fóton, temperatura em cada ponto, precisaríamos de uma quantidade de informação proporcional ao volume do quarto. Quanto maior o quarto, mais dados necessários. Mas a visão holográfica diz: não. A quantidade máxima de informação que pode ser armazenada em qualquer região é proporcional à área de sua superfície limite, não ao seu volume. É como se a natureza impusesse um limite de compressão de dados baseado em área, não em volume. Quanto mais informação você tenta empacotar em um volume, mais você aproxima esse volume de colapsar em um buraco negro. E aí a informação fica toda codificada no horizonte de eventos bidimensional. Se isso soa abstrato, segure firme. No próximo capítulo, entraremos na história dos buracos negros, como Jacob Bekenstein descobriu que eles têm entropia proporcional à área de seu horizonte, não ao volume. Você verá como Stephen Hawking mostrou que buracos negros emitem radiação térmica, sugerindo que são objetos termodinâmicos com temperatura e entropia reais, e como Gerard 't Hooft e Leonard Susskind formularam o princípio holográfico em resposta ao paradoxo da informação do buraco negro. A aposta pessoal: se isso é verdade, você não vive em espaço, você vive em informação que projeta espaço como uma estrutura emergente, e isso reescreve as regras do jogo. O buraco negro é o laboratório da natureza para testar os limites da física. Quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade, ela cria uma região do espaço-tempo onde a curvatura se torna infinita, uma singularidade, cercada por uma fronteira chamada horizonte de eventos. Classicamente, tudo que cruza o horizonte está perdido para sempre. Nenhuma informação pode escapar, nenhuma luz, nenhuma partícula, nenhum sinal. O buraco negro parece ser um destruidor cósmico de informação, mas isso criou um paradoxo profundo que atormentou os físicos por décadas. A mecânica quântica tem uma regra fundamental chamada unitariedade. Informação nunca é criada nem destruída, apenas transformada. Se buracos negros destroem informação, a mecânica quântica está quebrada no nível mais fundamental. E ninguém queria aceitar isso. A analogia é uma trituradora de papel gigante cósmica. Você coloca documentos, informação, e eles são rasgados em pedaços minúsculos e comprimidos até não haver nada reconhecível. Classicamente, parece que a informação original está perdida, mas a visão quântica diz: não. Cada fragmento, cada pedacinho, ainda carrega traços da informação original. Se você tivesse instrumentos suficientemente precisos e tempo infinito,
poderia reconstruir os documentos originais apenas analisando os fragmentos. Os buracos negros funcionam da mesma forma, exceto que os fragmentos são bits de informação codificados na superfície do horizonte de eventos, não no volume interno. Limitação-chave. O princípio holográfico não diz que você pode acessar facilmente essa informação codificada. Assim como reconstruir documentos triturados é praticamente impossível sem tecnologia avançada. Extrair informação de um buraco negro requer medições de correlações quânticas incrivelmente sutis na radiação Hawking ao longo de escalas de tempo cosmológicas. É teoricamente possível, mas praticamente inalcançável. Entenda isso claramente, porque essa distinção será fundamental mais tarde quando falarmos sobre o que realmente significa informação estar codificada em uma superfície. Agora, um experimento mental vívido. Imagine que você constrói um computador quântico do tamanho de uma sala e começa a empacotá-lo com mais e mais qubits, bits quânticos de informação. Cada qubit adiciona mais capacidade de processamento e armazenamento. Você continua adicionando, dobrando a memória, triplicando o poder computacional. Mas há um limite físico absoluto. Em algum ponto, se você continuar empacotando informação naquele volume, a densidade energética se torna tão alta que a sala colapsa em um buraco negro. E nesse momento, toda a informação que você empacotou não está mais distribuída pelo volume. Está codificada na superfície bidimensional do horizonte de eventos. A natureza impõe um limite máximo de informação por volume, e esse limite é determinado pela área da superfície, não pelo volume em si. Isso nos leva à pergunta-ponte que prepara o terreno para o que vem. Por que a área? Por que não o volume, que seria a escolha intuitiva? A resposta está na entropia de Bekenstein-Hawking, que descobriu em 1972 que a entropia de um buraco negro, uma medida de quanto informação ou desordem ele contém, é proporcional à área do horizonte de eventos, não ao volume interno. Especificamente, a entropia é igual à área dividida por 4 vezes o comprimento de Planck ao quadrado. Isso foi chocante porque todos os sistemas termodinâmicos conhecidos têm entropia proporcional ao volume. Um gás em uma caixa tem mais entropia se a caixa for maior. Mas buracos negros violam essa regra. Eles têm a maior entropia possível para qualquer objeto de massa e tamanho dados, e é toda baseada em área. Pense nas implicações. Se a entropia mede informação, e a entropia do buraco negro é proporcional à área de superfície, então a informação máxima que qualquer região do espaço pode conter é proporcional à área de sua fronteira. Não importa quão grande seja o volume, o limite é imposto pela superfície. Isso sugere que a descrição fundamental de qualquer sistema físico vive em uma dimensão a menos do que experimentamos. O volume tridimensional que percebemos é uma projeção, um holograma, de informação bidimensional codificada em superfícies. Jacob Bekenstein teve essa intuição radical décadas antes de ter evidência sólida. Ele sentiu que buracos negros deviam ter entropia, porque de outra forma violariam a segunda lei da termodinâmica. E ele estava certo. Por que Stephen Hawking resistiu a essa ideia? Porque ele mostrou em 1974 que buracos negros emitem radiação térmica, agora chamada radiação Hawking, através de efeitos quânticos no horizonte de eventos. Pares de partículas virtuais aparecem perto da fronteira. Uma cai para dentro, a outra escapa para fora como partícula real. De longe, o buraco negro parece evaporar,
perdendo massa e energia. Mas aqui surgiu o paradoxo. Se a radiação é puramente térmica, aleatória, não carrega nenhuma informação sobre o que caiu, então a informação está perdida, quebrando a unitariedade da mecânica quântica. Hawking pensou inicialmente que a mecânica quântica precisava ser revisada em regimes gravitacionais extremos, mas ele estava errado. A informação não é perdida, está codificada em correlações quânticas sutis entre a radiação Hawking e o interior do buraco negro. E agora a chave. Se a informação está codificada na superfície, então o interior tridimensional do buraco negro pode ser reconstruído completamente a partir de dados bidimensionais no horizonte. O volume não é fundamental, é derivado, emergente, uma projeção holográfica da estrutura informacional na superfície. No próximo capítulo, veremos como Gerard T. Hooft e Leonard Susskind formalizaram isso no princípio holográfico completo, e como Juan Maldacena provou matematicamente que funciona em certos universos usando a correspondência ADS-CFT, uma das maiores descobertas da física teórica das últimas 5 décadas. A aposta pessoal: se os buracos negros operam holograficamente e se são apenas casos extremos da física geral, então todo o universo pode ser holográfico. E isso muda tudo. Um holograma comum é uma placa fotográfica bidimensional que, quando iluminada corretamente, projeta uma imagem tridimensional no espaço. Você pode caminhar ao redor dela e ver diferentes ângulos, como se o objeto estivesse realmente ali, flutuando no ar. Mas toda a informação, cada ponto de luz, cada detalhe de profundidade, cada ângulo de visão, está codificada em padrões de interferência na superfície plana da placa. Não há volume real no holograma, apenas a ilusão de volume emergindo de dados bidimensionais. O princípio holográfico na física funciona de maneira análoga. Propõe que nosso universo tridimensional, com toda sua profundidade e volume, pode ser completamente descrito por informação codificada em uma superfície bidimensional distante, o horizonte cosmológico que delimita tudo que podemos observar. Agora a fronteira explícita, clara como cristal. Esta teoria não está dizendo que você é literalmente uma projeção plana, como uma imagem em uma tela de cinema. Você não vai de repente perder sua terceira dimensão ou colapsar em um plano bidimensional. O princípio holográfico não nega sua experiência volumétrica da realidade. Ele redefine onde a informação fundamental sobre essa realidade está armazenada. Sua altura, largura e profundidade são reais em termos de experiência, mas podem ser descrições emergentes de uma estrutura informacional mais básica, vivendo em menos dimensões. É como um programa de computador tridimensional rodando em um código bidimensional. O código é fundamental, mas a experiência tridimensional é igualmente real para quem a vivencia. Pense em um exemplo concreto que torna isso tangível. Imagine um cubo de açúcar dissolvendo-se em uma xícara de café. Do ponto de vista tridimensional clássico, você rastrearia cada molécula de sacarose se movendo pelo volume do líquido, para cima, para baixo, para os lados, em todas as direções tridimensionais. Mas segundo o princípio holográfico, toda essa informação sobre o movimento de cada molécula poderia ser completamente codificada em dados bidimensionais na superfície da xícara. Não é que as moléculas deixem de se mover tridimensionalmente, é que a descrição fundamental completa desse movimento pode viver em uma dimensão a menos. A terceira dimensão que você observa seria uma propriedade emergente, derivada da estrutura informacional bidimensional subjacente.
Isso nos leva a uma micro-história que ilustra o conceito de forma visceral. No final da década de 1990, dois físicos, Gerard 't Hooft, na Holanda, e Leonard Susskind, nos Estados Unidos, estavam trabalhando independentemente no paradoxo da informação do buraco negro. Hawking havia mostrado que buracos negros evaporam através da radiação térmica, sugerindo que informação poderia ser destruída para sempre quando matéria cai além do horizonte de eventos. Isso violava um princípio sagrado da mecânica quântica, a unitariedade, que diz que informação nunca é criada nem destruída. 't Hooft e Susskind perceberam algo radical. E se toda a informação que cai em um buraco negro não fosse armazenada no volume interno, mas codificada na superfície bidimensional do horizonte de eventos, seria como um disco rígido cósmico, onde cada bit de informação ocupa uma área minúscula na superfície, não um volume interno. Essa solução resolveu o paradoxo de forma elegante. A informação não se perde, fica impressa no horizonte como um registro holográfico. Quando o buraco negro evapora através da radiação Hawking, essa informação é gradualmente liberada de volta ao universo através de correlações quânticas sutis na radiação emitida. É praticamente impossível reconstruir a informação original, porque requer medir correlações incrivelmente fracas ao longo de escalas de tempo cosmológicas, mas teoricamente está preservada. Isso manteve a unitariedade intacta e sugeriu algo ainda mais profundo. Se vale para buracos negros, talvez valha para todo o universo. Talvez toda a informação sobre nosso cosmos tridimensional esteja codificada em uma superfície bidimensional distante, o horizonte cosmológico que marca o limite do universo observável. A pergunta-ponte que emerge naturalmente é: como testamos isso? Se vivemos dentro de uma projeção holográfica tridimensional, haveria alguma maneira de detectar a estrutura bidimensional subjacente? A resposta envolve procurar por granularidade no tecido do espaço-tempo, uma espécie de pixelação cósmica na menor escala possível, o comprimento de Planck. Se o espaço é fundamentalmente bidimensional, mas parece tridimensional, pode haver efeitos mensuráveis em experimentos de altíssima precisão. Alguns físicos propuseram usar detectores de ondas gravitacionais para procurar ruído holográfico, flutuações minúsculas no espaço-tempo que surgiriam se ele fosse uma projeção de uma superfície bidimensional quantizada. Até agora, nenhum experimento encontrou evidência conclusiva, mas a busca continua. Agora, uma analogia fresca que capta a essência. Imagine que você está jogando um videogame de mundo aberto, extremamente realista, digamos, um simulador de exploração espacial, onde você pode voar entre planetas, entrar em estações espaciais, explorar cavernas subterrâneas. Tudo parece tridimensional enquanto você joga. Mas todo esse universo tridimensional, cada montanha, cada estrela, cada partícula de poeira, está codificado em linhas de código bidimensional no disco rígido do computador. O código é a realidade fundamental. A experiência tridimensional é emergente. Você não diria que o jogo é menos real, porque o código é bidimensional. O jogo é real como experiência, mesmo que sua descrição fundamental viva em menos dimensões. O princípio holográfico propõe algo similar para nosso universo. A descrição fundamental pode ser bidimensional, mas a realidade experiencial tridimensional é completamente válida. Condições de contorno críticas. O princípio holográfico não implica que você pode sair do holograma ou que existe um projetor cósmico literal
emitindo nosso universo de algum lugar externo. Não é uma simulação no sentido de ficção científica, onde há programadores externos controlando tudo. É uma declaração sobre redundância informacional, que a mesma física pode ser descrita igualmente bem em 3 dimensões com gravidade ou em 2 dimensões sem gravidade. Ambas as descrições são completas e equivalentes, assim como a mecânica newtoniana e a formulação lagrangiana descrevem a mesma física com matemáticas diferentes. Nenhuma é mais real que a outra. São idiomas diferentes para a mesma verdade física. E aqui está o detalhe que poucos explicam claramente. A superfície bidimensional onde a informação está codificada não é uma parede física que você possa tocar ou atravessar. É o horizonte cosmológico, a esfera distante que marca o limite do universo observável, determinada pela velocidade finita da luz e pela idade do universo. Está a aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de distância em todas as direções, expandindo-se à medida que o universo envelhece. Segundo o princípio holográfico, toda a física que acontece dentro desse volume cósmico, cada galáxia, cada estrela, cada átomo em seu corpo, pode ser completamente descrita por graus de liberdade bidimensionais, vivendo nessa superfície distante. Você não vive na superfície. Você é uma projeção emergente da informação codificada nela. Isso transforma fundamentalmente o que significa perguntar onde algo está. Localização tridimensional torna-se uma propriedade emergente, não fundamental. No próximo capítulo, mergulharemos nos 3 pilares que sustentam toda essa estrutura teórica. A entropia de Bekenstein-Hawking, que conecta área de superfície com informação. A correspondência ADS-CFT de Juan Maldacena, que provou matematicamente a holografia para certos universos. E as implicações da teoria das cordas, que sugerem dimensões extras enroladas microscopicamente. Você verá como matemática rigorosa transforma especulação filosófica em física testável. O primeiro pilar que sustenta toda a teoria holográfica é a entropia de Bekenstein-Hawking, descoberta na década de 1970. Jacob Bekenstein estava estudando buracos negros e percebeu algo estranho. Se você jogar algo dentro de um buraco negro, a entropia do universo parece diminuir, violando a segunda lei da termodinâmica. Para resolver isso, propôs que os próprios buracos negros devem ter entropia, uma medida de desordem ou informação. Mas aqui vem a parte revolucionária. Ele calculou que essa entropia é proporcional à área do horizonte de eventos, não ao volume interno. Especificamente, a entropia é igual à área dividida por 4 vezes o comprimento de Planck ao quadrado. Isso foi chocante porque todos os sistemas termodinâmicos conhecidos têm entropia proporcional ao volume. Um gás quente em uma caixa maior tem mais entropia que em uma caixa menor. Stephen Hawking inicialmente rejeitou a ideia de Bekenstein porque ela implicava que buracos negros teriam temperatura e objetos com temperatura emitem radiação. Mas em 1974, Hawking fez um cálculo quântico rigoroso e descobriu, para seu próprio espanto, que Bekenstein estava certo. Buracos negros emitem radiação térmica através de efeitos quânticos no horizonte de eventos, agora chamada radiação Hawking. A temperatura é inversamente proporcional à massa. Buracos negros pequenos são quentes, buracos negros gigantes são frios. E a entropia confirmou exatamente a fórmula de Bekenstein, proporcional à área da superfície, não ao volume. Isso estabeleceu o primeiro pilar, a conexão profunda entre área de superfície
e quantidade de informação, sugerindo que a descrição fundamental de qualquer sistema pode viver em sua fronteira. Mini recompensa aqui. Essa descoberta resolveu o problema da termodinâmica dos buracos negros, mas criou um paradoxo ainda maior: o paradoxo da informação. Se buracos negros evaporam completamente através da radiação Hawking, e a radiação é puramente térmica, aleatória, então toda a informação sobre o que caiu no buraco negro desaparece quando ele evapora. Isso viola a unitariedade da mecânica quântica, que exige que informação seja sempre conservada. Durante décadas, esse paradoxo atormentou os físicos, dividindo-os em dois campos. Alguns acreditavam que a informação era realmente destruída, forçando-nos a revisar a mecânica quântica. Outros insistiam que a informação deveria estar codificada de alguma forma na radiação Hawking, através de correlações quânticas sutis. Hoje, a maioria dos físicos acredita na segunda opção. A informação está preservada, codificada holograficamente no horizonte. O segundo pilar é a correspondência ADS-CFT, descoberta por Juan Maldacena em 1997. Esta é provavelmente a descoberta mais importante da física teórica das últimas 3 décadas. ADS significa espaço anti-de Sitter, um tipo de universo com curvatura negativa, como uma sela de cavalo. CFT significa teoria de campo conforme, uma teoria quântica de campos sem gravidade vivendo em uma dimensão a menos. Maldacena provou matematicamente que uma teoria gravitacional em 5 dimensões dentro de um espaço ADS é completamente equivalente a uma teoria quântica de campos em 4 dimensões na fronteira desse espaço. Leia novamente. 5 dimensões com gravidade equivalem a 4 dimensões sem gravidade. A dimensão extra e a própria gravidade emergem da dinâmica complicada dos campos quânticos na fronteira. Isso não é uma analogia vaga, é uma equivalência matemática precisa, chamada de dualidade. Você pode fazer um cálculo no lado gravitacional de 5 dimensões e obter exatamente o mesmo resultado fazendo o cálculo correspondente no lado quântico de 4 dimensões. É como ter 2 línguas diferentes descrevendo a mesma realidade física, com perfeita tradução entre elas. A teoria gravitacional descreve buracos negros, curvatura do espaço-tempo, ondas gravitacionais, todos os fenômenos clássicos e quânticos da gravidade. A teoria de campos descreve partículas, forças, interações quânticas, sem nunca mencionar gravidade ou dimensões extras. Mas ambas descrevem exatamente a mesma física. A gravidade não é fundamental, é emergente, uma ilusão holográfica projetada por campos quânticos na fronteira. Rehuk número 1 surge aqui, conectando tudo. Se isso funciona para espaços ADS, poderia funcionar para nosso universo? Nosso cosmos não é exatamente ADS, é mais próximo de um espaço de Sitter com curvatura positiva devido à energia escura. Mas os físicos estão trabalhando intensamente para generalizar a correspondência ADS-CFT para geometrias mais realistas. Se conseguirem, isso significaria que toda nossa experiência tridimensional do espaço, incluindo a gravidade que sentimos, é uma projeção holográfica de processos quânticos acontecendo em uma superfície bidimensional distante, o horizonte cosmológico. Abrimos opcionalmente o loop 3. Quais seriam as implicações práticas e filosóficas se provássemos que vivemos em uma projeção holográfica? Como isso mudaria nossa compreensão de consciência, livre-arbítrio e a natureza da realidade? O terceiro pilar vem da teoria das cordas, o framework teórico onde a correspondência ADS-CFT foi originalmente descoberta. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais
Não são pontos sem dimensão, mas minúsculas cordas vibrantes unidimensionais. Diferentes modos de vibração correspondem a diferentes partículas. Um modo produz um elétron, outro um quark, outro um fóton. A teoria requer dimensões extras, além das 3 espaciais, e uma temporal que experimentamos, tipicamente 6 ou 7 dimensões extras enroladas em escalas microscópicas, tão pequenas que são invisíveis para nossos experimentos atuais. Essas dimensões extras não são especulação arbitrária, são necessárias para a consistência matemática da teoria, para cancelar anomalias quânticas que de outra forma tornariam a teoria inconsistente. A teoria das cordas naturalmente incorpora gravidade através de um modo de vibração particular que corresponde ao graviton, a partícula hipotética que medeia a força gravitacional. Isso torna a teoria das cordas a única candidata conhecida para uma teoria quântica completa da gravidade, unificando-a com as outras forças fundamentais. E, crucialmente, foi no contexto da teoria das cordas que Maldacena descobriu a correspondência ADS-CFT. Ele estava estudando configurações particulares de branas, objetos multidimensionais onde cordas podem terminar, em espaços curvos. Percebeu que a física das cordas movendo-se perto de uma pilha de branas podia ser descrita de 2 maneiras equivalentes, como gravidade em um espaço ADS de dimensão maior, ou como teoria de Gauge na superfície das branas em dimensão menor. Essa dualidade revelou a natureza holográfica profunda da gravidade quântica. Mini recompensa aqui. A teoria das cordas também resolve elegantemente o problema da entropia do buraco negro. Usando técnicas de teoria das cordas, Andrew Strominger e Kumran Vafa conseguiram em 1996 contar microscopicamente os estados quânticos de certos tipos de buracos negros. Eles mostraram que o número de configurações possíveis das cordas e branas formando o buraco negro corresponde exatamente à entropia de Bekenstein-Hawking calculada macroscopicamente. Pela primeira vez, a fórmula da entropia foi derivada do zero, contando estados quânticos, confirmando que a entropia é realmente uma medida de informação microscópica, não apenas uma propriedade termodinâmica emergente. Isso validou tanto a teoria das cordas quanto a interpretação informacional da entropia de buracos negros. Estes 3 pilares, entropia de Bekenstein-Hawking, conectando área e informação, correspondência ADS-CFT, provando equivalência holográfica, e teoria das cordas fornecendo o framework microscópico, se entrelaçam para sustentar a ideia revolucionária de que nosso universo pode ser fundamentalmente holográfico. Cada pilar reforça os outros. A entropia de área sugere codificação de superfície. ADS-CFT prova matematicamente que funciona. Teoria das cordas explica microscopicamente por quê. Juntos, transformam especulação filosófica em física matematicamente rigorosa e testável. No próximo capítulo, examinaremos a evidência experimental, os experimentos reais que estão tentando detectar assinaturas de uma estrutura holográfica no tecido do espaço-tempo. Em 2008, um físico chamado Craig Hogan do Fermilab propôs algo radical. Se o universo é holográfico, deveria haver ruído quântico mensurável no tecido do espaço-tempo. Imagine a realidade como uma imagem digital. Se você ampliar o suficiente, verá pixels individuais, a granularidade fundamental da imagem. Hogan argumentou que se nosso universo tridimensional é uma projeção de informação bidimensional, o espaço-tempo deveria exibir uma espécie de tremor quântico na escala de Planck.
o menor comprimento fisicamente significativo no universo. Esse tremor seria resultado da natureza discreta, quantizada, da informação holográfica subjacente. Para detectá-lo, ele propôs usar interferômetros de altíssima precisão, os mesmos instrumentos que detectam ondas gravitacionais, mas calibrados para procurar um tipo diferente de sinal, flutuações aleatórias minúsculas que indicariam a estrutura pixelada do espaço-tempo. O experimento foi chamado de Holometer e foi construído no Fermilab, perto de Chicago. Consistia em 2 interferômetros laser de 40 metros operando em paralelo, medindo a posição de espelhos com precisão além do imaginável, sensível a movimentos menores que 1/trilionésimo de metro. A ideia era que, se o espaço-tempo tem uma estrutura granular holográfica, os 2 interferômetros detectariam flutuações correlacionadas. Ambos tremeriam juntos de maneiras que não poderiam ser explicadas por ruído instrumental aleatório. Durante meses, o Holometer coletou dados, procurando por esse sinal esquivo. A comunidade científica estava dividida. Alguns achavam brilhante, uma maneira criativa de testar uma ideia teórica abstrata. Outros eram céticos, questionando se o ruído holográfico previsto por Hogan realmente existiria na forma que ele imaginava. Nova analogia fresca. Imagine que você está assistindo a um filme em uma tela gigante de cinema. De longe, a imagem parece perfeitamente contínua e suave. Mas se você se aproximar muito, colocar seu rosto a centímetros da tela, começará a ver os pixels individuais, a estrutura discreta da imagem projetada. O Holometer estava essencialmente tentando aproximar nossos instrumentos do tecido do espaço-tempo, procurando ver os pixels da realidade, condições de contorno importantes. Mesmo que encontrasse algo, não provaria definitivamente que vivemos em um holograma. Apenas sugeriria que o espaço-tempo tem uma estrutura discreta em escalas minúsculas. E se não encontrasse nada, também não refutaria o princípio holográfico. Apenas significaria que o ruído holográfico é menor do que a sensibilidade do experimento, ou que se manifesta de maneiras diferentes das previstas. Os resultados chegaram em 2015. O Holometer não detectou ruído holográfico. Dentro da sensibilidade do experimento, o espaço-tempo parecia perfeitamente suave, sem granularidade detectável. Alguns interpretaram isso como um golpe contra a teoria holográfica, evidência de que o universo não opera dessa maneira. Mas os teóricos responderam calmamente. O experimento testou apenas um modelo específico de como o ruído holográfico poderia se manifestar. Existem outras formas de holografia, outras escalas de energia, outras previsões que não foram testadas. O princípio holográfico é uma estrutura ampla, não uma teoria única com previsões rígidas. O Holometer descartou uma possibilidade específica, mas deixou infinitas outras abertas. Isso ilustra um desafio fundamental da física teórica moderna. Muitas ideias profundas são difíceis de testar experimentalmente, porque suas assinaturas aparecem em escalas de energia ou precisão além da tecnologia atual. Contra-argumento honesto que constrói confiança. Se décadas de experimentos não encontraram evidência direta de holografia, por que os físicos continuam levando isso a sério? A resposta é que o princípio holográfico não é apenas especulação vaga, é matematicamente rigoroso, emerge naturalmente da teoria das cordas e da gravidade quântica e resolve paradoxos profundos como a perda de informação em buracos negros. É análogo à matéria escura. Nunca detectamos diretamente uma partícula de matéria escura, mas acreditamos que existe porque explica rotações de galáxias,
lentes gravitacionais e estrutura cósmica em larga escala. O princípio holográfico explica a entropia de buracos negros, unifica gravidade e mecânica quântica em certos contextos e fornece insights sobre a natureza do espaço-tempo, mesmo sem confirmação experimental direta. É valiosa como estrutura teórica. Rehuk, número 2, revelando o detalhe que poucos mencionam. A evidência mais forte para a holografia não vem de experimentos terrestres, mas de cálculos em física de altas energias, usando a correspondência ADS-CFT. Físicos que estudam plasma de quark-gluon, o estado da matéria nos primeiros microsegundos após o Big Bang, usam métodos holográficos para fazer previsões. Eles traduzem problemas complicados em teoria quântica de campos para cálculos mais simples em geometria gravitacional, usando a dualidade ADS-CFT. E as previsões funcionam, correspondem a dados experimentais de colisores de partículas como o RHIC e o LHC. Isso não prova que nosso universo é literalmente holográfico, mas mostra que a holografia é uma ferramenta computacional poderosa que captura algo verdadeiro sobre a natureza da realidade quântica em regimes extremos. Outro tipo de evidência vem da cosmologia observacional, o estudo do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang. Alguns físicos propuseram que anomalias sutis no padrão de flutuações de temperatura no CMB poderiam ser assinaturas de uma estrutura holográfica do universo primordial. Em 2017, uma equipe liderada por Miyayesh Afshordi analisou dados do satélite Planck e encontrou padrões consistentes com modelos holográficos de cosmologia. Eles argumentaram que certas características do espectro de potência, a distribuição estatística de flutuações quentes e frias no CMB, se encaixavam melhor em modelos onde o universo primitivo tinha menos de 3 dimensões espaciais efetivas. Essa alegação foi controversa e contestada por outros cosmólogos que apontaram explicações alternativas para as mesmas características, mas abriu uma linha de investigação observacional. Caso concreto com nova perspectiva. Pense no CMB como uma fotografia do universo quando tinha apenas 380 mil anos de idade. Um bebê cósmico. Cada pixel nessa fotografia contém informação sobre densidade, temperatura e composição da matéria naquele momento. A distribuição estatística desses pixels, quão aglomerados ou dispersos estão, quão correlacionados são em diferentes escalas, codifica informação sobre a física do universo primitivo. Se o universo é fundamentalmente holográfico, esperaríamos ver certas correlações que refletem a natureza bidimensional da descrição fundamental. É como analisar uma fotografia para determinar se foi tirada com uma câmera comum ou gerada por computador. Há assinaturas sutis na estrutura dos dados que revelam sua origem. Conexão com buracos negros retorna aqui com força total. A evidência mais sólida para o princípio holográfico permanece sendo os próprios buracos negros. A entropia de Bekenstein-Hawking, proporcional à área, não ao volume, é um fato estabelecido da física teórica, derivado independentemente de múltiplas abordagens. A radiação Hawking foi confirmada através de análogos experimentais, sistemas acústicos e ópticos que simulam horizontes de eventos e exibem emissão térmica análoga, e os cálculos de teoria das cordas que reproduzem exatamente a entropia microscópica de certos buracos negros são matematicamente rigorosos. Buracos negros operam holograficamente. Isso é quase certeza. A questão é se esse princípio se generaliza para todo o espaço-tempo.
não apenas para regiões extremas próximas a singularidades gravitacionais. E aqui está a reviravolta intelectual que reorganiza tudo. Talvez não precisemos de evidência experimental direta tradicional. Talvez a evidência esteja na própria consistência matemática da teoria. A correspondência ADS-CFT é uma prova de existência. Mostra que pelo menos alguns universos operam de forma demonstravelmente holográfica. A teoria das cordas, nossa melhor candidata para a gravidade quântica, requer holografia para consistência. Se essas estruturas teóricas são corretas, e há muitos indícios de que capturam algo profundo sobre a realidade, então, holografia não é opcional, é necessária. No próximo capítulo, faremos o giro conceitual que fecha o loop 2. Mostraremos como tudo isso implica que dimensões espaciais não são fundamentais, mas propriedades emergentes de estruturas informacionais mais básicas. Durante séculos, tratamos o espaço como o palco fundamental onde a física acontece. Newton via o espaço como um recipiente absoluto, existindo independentemente de qualquer coisa dentro dele. Einstein o tornou dinâmico, capaz de curvar e ondular, mas ainda fundamental. Mesmo a mecânica quântica, com toda sua estranheza, assume que partículas existem em pontos do espaço, que campos permeiam o espaço, que eventos acontecem em coordenadas espaciais específicas. Essa visão é tão profundamente enraizada em nossa intuição que parece autoevidente, inquestionável. Mas o princípio holográfico vira isso completamente de cabeça para baixo. O espaço não é fundamental, é emergente, uma ilusão macroscópica derivada de algo mais básico. O giro conceitual central é este: dimensões espaciais não são propriedades primárias da realidade, mas descrições secundárias de como informação está organizada. Pense nisso da seguinte forma: quando você vê um filme tridimensional no cinema, experimenta profundidade, volume, objetos se movendo em 3 dimensões. Mas toda essa tridimensionalidade está codificada em pixels bidimensionais na tela, interpretados pelo seu cérebro através dos óculos especiais. A terceira dimensão não existe na tela, emerge na sua experiência. O princípio holográfico propõe algo análogo para o universo. Nossa experiência de 3 dimensões espaciais pode ser uma propriedade emergente de uma descrição fundamental bidimensional. A dimensão extra que você experimenta não é uma ilusão subjetiva, é tão real quanto qualquer outra medição física, mas não é parte da descrição mais fundamental da natureza. Fechamos agora o loop número 2, com recompensa visível que prometemos no início. A reviravolta contra-intuitiva da física de partículas dizia: a dimensão extra que experimentamos pode ser uma ilusão emergente. Agora você vê exatamente o que isso significa. Não é que você está enganado sobre ter altura, largura e profundidade. Essas medições são perfeitamente válidas. É que a descrição fundamental completa de toda a física pode ser formulada em termos de graus de liberdade bidimensionais vivendo em uma superfície distante, e a terceira dimensão espacial que você experimenta é derivada, calculada, projetada dessa estrutura informacional mais básica. A recompensa é clara. Você entendeu que dimensionalidade não é absoluta, é relativa ao nível de descrição que você está usando. Como os físicos chegaram a essa conclusão radical? A chave veio da correspondência ADS-CFT que discutimos anteriormente. Juan Maldacena mostrou que você pode descrever completamente um universo gravitacional de 5 dimensões, usando uma teoria quântica de campos de 4 dimensões, sem gravidade vivendo na fronteira.
As 5 dimensões do interior, incluindo a dimensão radial extra que aponta para dentro do volume, não são necessárias na descrição fundamental. Elas emergem da dinâmica complicada dos campos quânticos na fronteira quadridimensional. É como se você estivesse jogando um videogame extremamente sofisticado, onde o mundo parece tridimensional, mas o código do jogo está escrito em estruturas de dados bidimensionais. O código é fundamental. A experiência tridimensional é derivada. Agora, uma analogia poderosa que captura a essência desse giro. Imagine um enorme aquário cilíndrico cheio de água, com peixes nadando dentro. Você pode descrever completamente o movimento de cada peixe usando coordenadas tridimensionais. Posição x, y, z em função do tempo. Mas você também poderia, em princípio, descrever tudo apenas analisando as sombras dos peixes projetadas na superfície cilíndrica do aquário. Se você soubesse as leis corretas conectando padrões na superfície aos movimentos no volume, poderia reconstruir toda a física tridimensional a partir de dados bidimensionais. O princípio holográfico diz que a natureza realmente funciona assim. Existe uma descrição bidimensional completa que contém toda a informação sobre a física tridimensional que observamos. Nenhuma descrição é mais real. São idiomas equivalentes para a mesma realidade física. Condições de contorno críticas. Isso não significa que você pode simplesmente ignorar a terceira dimensão na prática. Para a maioria dos propósitos, a descrição tridimensional com gravidade é muito mais conveniente e intuitiva do que a descrição bidimensional complicada de campos quânticos. É como traduzir entre línguas. Você pode traduzir um romance de inglês para mandarim sem perder nenhum significado essencial. Mas isso não significa que ler em mandarim seja mais fácil se você só fala inglês. As duas descrições são matematicamente equivalentes, mas uma pode ser muito mais prática que a outra, dependendo do problema que você está tentando resolver. Físicos usam a descrição que torna os cálculos mais simples. E aqui está o detalhe sutil que reorganiza tudo. Se dimensões espaciais são emergentes, então propriedades que pensávamos serem fundamentais do espaço, como localidade, causalidade, até mesmo a velocidade da luz como limite, podem também ser emergentes. Localidade é a ideia de que objetos só podem influenciar diretamente suas vizinhanças imediatas. Mas se vizinhança é uma propriedade emergente de correlações bidimensionais, então localidade não é fundamental, é derivada. Emaranhamento quântico, que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, pode não ser não local na descrição fundamental bidimensional. Pode parecer não local apenas quando projetado na descrição tridimensional emergente. Isso resolve paradoxos que atormentaram a física por décadas. Pense nas implicações para a gravidade. A força gravitacional que você sente, a atração entre massas, a curvatura do espaço-tempo ao redor de estrelas e planetas, não é uma força fundamental na descrição holográfica. É uma propriedade emergente, uma ilusão termodinâmica resultante da organização de informação quântica na superfície. Vários físicos, incluindo Eric Verlinde, propuseram que gravidade é uma força entrópica, como a pressão em um gás, que emerge do movimento caótico de moléculas sem ser uma força fundamental em si. Se o espaço emerge de informação e gravidade é curvatura do espaço, então gravidade também deve emergir de informação. Isso explicaria por que é tão difícil quantizar gravidade, porque não é fundamental, mas derivada. Pergunta reflexiva que personaliza as implicações. O que isso significa para você como observador consciente?
Se o espaço ao seu redor é emergente, então sua sensação de estar localizado aqui, em oposição a ali, também é emergente. Não é que sua experiência seja ilusória, é real. Mas a estrutura fundamental subjacente pode não ter uma noção clara de localização pontual. Talvez consciência também seja emergente de correlações complexas em redes de informação. Talvez a sensação de eu seja análoga à sensação de aqui, uma propriedade macroscópica útil que emerge de microestados sem ter uma contraparte fundamental direta. Isso não diminui a realidade da consciência, assim como emergência não diminui a realidade do espaço, mas sugere que é um fenômeno de nível superior, não básico. Conexão com buracos negros retorna com nova profundidade. O horizonte de eventos de um buraco negro é o exemplo mais claro de uma superfície holográfica na natureza. Toda a informação sobre o que caiu no buraco negro, bilhões de toneladas de matéria, toda a sua história, está codificada na estrutura microscópica da superfície bidimensional do horizonte. O interior tridimensional do buraco negro, com sua singularidade central e geometria extremamente curvada, é uma descrição emergente. Na descrição fundamental, existe apenas a superfície com seus graus de liberdade quânticos. O volume interior é calculado, derivado, projetado, não fundamental. E se vale para buracos negros, por que não para todo o universo? Talvez o horizonte cosmológico que delimita nosso universo observável funcione da mesma forma, codificando tudo o que experimentamos em sua superfície distante. No próximo capítulo, examinaremos um segundo caso de prova de ângulo completamente diferente, como o entrelaçamento quântico, o fenômeno que Einstein detestava, pode ser a cola informacional que gera geometria espacial emergente. Você verá como físicos modernos propõem que conectividade espacial, o fato de que pontos próximos no espaço estão correlacionados, emerge de entrelaçamento entre graus de liberdade quânticos. Espaço não é o palco, é o padrão de correlações. O maior problema não resolvido da física teórica é reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral. Essas duas teorias, nossas descrições mais fundamentais da realidade, funcionam perfeitamente dentro de seus domínios, mas se contradizem quando tentamos aplicá-las juntas. A mecânica quântica governa o mundo microscópico de partículas e campos com precisão extraordinária, prevendo fenômenos como entrelaçamento e superposição. A relatividade geral descreve gravidade e a estrutura do espaço-tempo em escalas cósmicas, explicando buracos negros, ondas gravitacionais e a expansão do universo. Mas quando tentamos calcular o que acontece em escalas onde ambas são importantes, como no centro de buracos negros ou no instante do Big Bang, as equações explodem em infinitos, perdendo todo o poder preditivo. O caso número 2 aborda esse problema de um ângulo completamente diferente do esperado. Em vez de tentar forçar gravidade e mecânica quântica a coexistirem no mesmo framework tridimensional, o princípio holográfico sugere que podemos descrevê-las em dimensões diferentes, onde não entram em conflito. Especificamente, a correspondência ADS-CFT mostra que uma teoria gravitacional completa em 5 dimensões é matematicamente equivalente a uma teoria quântica de campos sem gravidade em 4 dimensões. Isso não é aproximação ou analogia, é equivalência exata. Cada cálculo no lado gravitacional tem uma tradução precisa para o lado quântico, e vice-versa. É como ter duas línguas que podem expressar exatamente os mesmos conceitos, sem perda de significado.
Vamos tornar isso concreto com um exemplo que mostra como múltiplas linhas de pesquisa convergem independentemente. Considere o plasma de quark-gluon, o estado extremamente quente e denso da matéria que existiu microsegundos após o Big Bang. Físicos recriam esse plasma em aceleradores de partículas como o RHIC e o LHC, colidindo núcleos atômicos pesados em velocidades próximas à da luz. Calcular as propriedades desse plasma usando teoria quântica de campos padrão é incrivelmente difícil, porque as interações são extremamente fortes, tornando os métodos perturbativos usuais inúteis. Mas usando a correspondência ADS-CFT, físicos podem traduzir o problema para uma descrição gravitacional em uma dimensão superior, onde os cálculos se tornam tratáveis. Eles calculam propriedades como viscosidade e termalização na linguagem de buracos negros e geometria curvada. Depois traduzem de volta para previsões sobre o plasma. E aqui está o resultado surpreendente. As previsões funcionam. Valores calculados usando métodos holográficos correspondem bem aos dados experimentais de colisores. Isso não prova que nosso universo real é holográfico. O espaço ADS usado nos cálculos tem propriedades diferentes do nosso cosmos, mas demonstra que holografia captura algo profundamente verdadeiro sobre como gravidade e mecânica quântica estão relacionadas. É evidência de que a aparente incompatibilidade entre as duas teorias pode ser resolvida não as unificando diretamente, mas reconhecendo que são descrições duais da mesma física subjacente em diferentes linguagens dimensionais. A gravidade que experimentamos pode ser uma ilusão emergente de dinâmica quântica complicada, acontecendo em uma descrição de dimensão inferior. Pergunta reflexiva, conectando conceitos abstratos com intuições. O que significa dizer que gravidade é emergente? Pense na temperatura de um gás. Quando você mede a temperatura de uma sala, está medindo algo real. Seu termômetro dá um número definitivo. Você sente o calor na sua pele. Mas temperatura não é uma propriedade de moléculas individuais. É uma propriedade estatística emergente do movimento coletivo de trilhões de moléculas. Não existe temperatura até que você tenha um conjunto grande o suficiente de partículas interagindo. Da mesma forma, gravidade pode não ser uma propriedade fundamental de partículas individuais, mas uma propriedade coletiva emergente que aparece quando você tem sistemas grandes e complicados de graus de liberdade quânticos interagindo de certas maneiras. Agora, o segundo framework teórico convergindo independentemente, teoria das cordas M. Enquanto a teoria das cordas básica descreve cordas unidimensionais vibrando em 10 dimensões, a teoria M unifica as 5 versões diferentes da teoria das cordas em um framework mais abrangente que requer 11 dimensões. Nesse framework, existem não apenas cordas, mas objetos de dimensões superiores chamados branas, membranas bidimensionais, 3 branas tridimensionais e assim por diante. Nossa realidade observável poderia ser uma 3-brana, uma fatia tridimensional, flutuando em um espaço de dimensão superior. Todas as partículas e forças que conhecemos, exceto gravidade, estariam confinadas a essa brana, enquanto gravidade poderia se propagar no espaço volumoso de dimensão superior, explicando por que é tão mais fraca que as outras forças. Aqui está a conexão holográfica. A física vivendo na brana tridimensional pode ser completamente descrita por uma teoria bidimensional na fronteira da brana. É holografia novamente, mas surgindo de um ângulo diferente, não de buracos negros, mas da geometria das branas em espaços de dimensão superior.
A teoria M naturalmente incorpora princípios holográficos em sua estrutura. Quando você estuda como branas interagem com campos gravitacionais no volume, encontra que a informação completa pode ser codificada em superfícies de dimensão inferior. Múltiplos caminhos, buracos negros, ADS-CFT, teoria das cordas, teoria M, todos apontam para a mesma conclusão radical. Dimensionalidade não é única, e descrições em diferentes números de dimensões podem ser equivalentes. A teoria das cordas também oferece uma resolução microscópica para a entropia de buracos negros que discutimos antes. Andrew Strominger e Kamran Waffa, em 1996, calcularam o número de maneiras que cordas e branas podem se arranjar para formar certos tipos de buracos negros extremos, aqueles com carga elétrica máxima para sua massa. Contando configurações microscópicas, eles derivaram uma fórmula para a entropia, que corresponde exatamente à fórmula de Bekenstein-Hawking, calculada macroscopicamente. Foi a primeira vez que alguém contou os microestados de um buraco negro do zero e obteve a resposta termodinâmica correta. Isso validou tanto a interpretação informacional da entropia quanto a teoria das cordas como descrição consistente de gravidade quântica. E aqui está o aspecto que poucos explicam claramente. Essas configurações de cordas e branas que compõem o buraco negro vivem principalmente na superfície do horizonte de eventos, não no volume interno. A entropia, o número de microestados, é proporcional à área porque os graus de liberdade fundamentais estão distribuídos pela superfície bidimensional. O volume interior tridimensional que percebemos quando pensamos em buracos negros é uma descrição clássica aproximada. A descrição quântica fundamental é inerentemente de dimensão inferior. Isso não é peculiar aos buracos negros. Pode ser uma propriedade universal de como gravidade quântica funciona em qualquer lugar. Conexão com entrelaçamento quântico emerge aqui com nova força. Mark van Hamsdonk e outros mostraram que na correspondência ADS-CFT, a geometria do espaço-tempo gravitacional emerge do entrelaçamento entre graus de liberdade quânticos na teoria de campos da fronteira. Especificamente, se você remove entrelaçamento entre duas regiões da fronteira, o espaço entre as regiões correspondentes no volume se separa, literalmente se desconecta geometricamente. Entrelaçamento costura o espaço. Sem correlações quânticas, não há conectividade espacial. Isso sugere que gravidade, que é curvatura do espaço-tempo, emerge da estrutura de entrelaçamento em um sistema quântico de dimensão inferior. Padrão de interrupção com fato impressionante. Em 2010, físicos simularam pequenas versões da correspondência ADS-CFT em computadores quânticos e verificaram que a geometria emergente se comporta como previsto. Começaram com sistemas quânticos simples em uma rede unidimensional, ajustaram o entrelaçamento entre pontos diferentes e observaram que a geometria efetiva de um espaço bidimensional emergente mudava conforme o entrelaçamento variava. Aumentar entrelaçamento correspondia a diminuir distância geométrica. Remover entrelaçamento correspondia a criar desconexões no espaço. Pela primeira vez, viram diretamente como o espaço pode emergir de informação quântica, mesmo em um sistema de brinquedo. No próximo capítulo, traduziremos tudo isso em implicações práticas e filosóficas. O que isso significa para sua compreensão de realidade, consciência e seu lugar no cosmos. Vamos traduzir décadas de teoria abstrata em algo que você pode sentir e aplicar. A prática mental em 3 passos começa agora, projetada para internalizar a transformação de perspectiva
que o princípio holográfico oferece. Passo 1. Observar fenômenos quânticos cotidianos. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver estrelas a anos-luz de distância, pause e reconheça que os fótons entrando em seus olhos carregam informação codificada sobre aquelas estrelas. Temperatura, composição, movimento. Esses fótons viajaram através do que você pensa como espaço vazio, mas, segundo o princípio holográfico, esse espaço pode ser uma estrutura emergente, derivada de informação codificada em superfícies distantes. A distância que você percebe não é fundamental. É uma propriedade calculada de correlações informacionais. Passo 2. Testar limites da percepção dimensional. Feche os olhos e tente visualizar um objeto quadridimensional, um hipercubo, por exemplo. Você não consegue realmente ver 4 dimensões espaciais, porque seu cérebro evoluiu para processar 3. Sua incapacidade de visualizar dimensões extras não significa que elas não existem. Significa que sua experiência subjetiva é limitada pela biologia. Agora considere o reverso. E se você está percebendo 3 dimensões, mas a descrição fundamental tem apenas 2, você não poderia detectar a diferença internamente, assim como personagens em um videogame tridimensional não poderiam saber que seu mundo inteiro é código bidimensional em um disco rígido. Sua experiência tridimensional é perfeitamente válida, mesmo que não seja fundamental. Passo 3. Reinterpretar experiência de realidade. Da próxima vez que você tocar uma superfície sólida, uma mesa, uma parede, reconheça que a sensação de solidez vem de forças eletromagnéticas entre elétrons em seus dedos e elétrons no objeto. Você nunca realmente toca nada. Você sente repulsão quântica. E essas forças, segundo o princípio holográfico, podem emergir de estruturas informacionais bidimensionais. A solidez que você experimenta é tão real quanto qualquer medição física, mas sua origem fundamental pode estar em uma descrição de dimensão inferior. Isso não diminui a realidade da experiência, apenas revela camadas mais profundas de estrutura embaixo do que é imediatamente aparente. Agora chegamos ao clímax, a revelação prometida em uma linha memorável que fecha o loop número 1. Aqui está. Você não habita o universo. Você é um padrão de informação que projeta a experiência tridimensional como propriedade emergente. O resultado surpreendente dos buracos negros que prometemos era que toda a informação sobre sua física volumétrica está codificada em sua superfície bidimensional. Agora você vê a generalização completa. Se vale para buracos negros e para universos ADS, onde foi provado matematicamente, provavelmente vale universalmente. Dimensionalidade é flexível, contextual, emergente, não absoluta. Você experimenta 3 dimensões espaciais porque é o nível de descrição apropriado para organismos macroscópicos evoluindo em um ambiente clássico. O que isso muda na ciência? Transforma a busca por uma teoria de tudo. Durante décadas, físicos tentaram quantizar gravidade diretamente, tratar o espaço-tempo como um campo quântico e aplicar as técnicas padrão que funcionam para outras forças. Mas essas tentativas encontraram dificuldades técnicas profundas, produzindo infinitos não renormalizáveis que destruíam o poder preditivo. O princípio holográfico sugere que essa abordagem é fundamentalmente equivocada. Gravidade não é uma força a ser quantizada. É uma propriedade emergente que aparece quando você tem sistemas quânticos suficientemente complexos. É como tentar quantizar temperatura. Não faz sentido porque temperatura já é uma propriedade estatística emergente de graus de liberdade microscópicos. Em vez disso,
Físicos agora procuram formular gravidade quântica em termos de teorias quânticas de campos sem gravidade, vivendo em dimensões inferiores. A correspondência ADS-CFT fornece um modelo de como fazer isso para certos universos. O desafio é generalizar para nosso cosmos real, que tem propriedades diferentes: curvatura positiva da energia escura, expansão acelerada, 4 dimensões observáveis em vez de 5. Mas a direção está clara. Se conseguirmos formular uma teoria holográfica completa do nosso universo, teríamos automaticamente uma teoria quântica consistente de gravidade, porque gravidade emergiria das dinâmicas quânticas da teoria de fronteira. Seria a unificação que Einstein procurou por décadas, mas através de um caminho radicalmente diferente do esperado. Padrão de interrupção com paradoxo que reseta a atenção. Se dimensões são emergentes e relativas, quantas dimensões o universo realmente tem? A resposta é que a pergunta está mal formulada. É como perguntar se água é realmente moléculas H2O ou um fluido contínuo. Depende do nível de descrição apropriado para o fenômeno que você está estudando. Na escala molecular, água é moléculas discretas pulando caoticamente. Na escala macroscópica, é um fluido com propriedades contínuas como viscosidade e densidade. Ambas as descrições são corretas em seus domínios. Similarmente, nosso universo pode ser descrito como tridimensional, com gravidade emergente, ou como bidimensional, com campos quânticos fundamentais. Ambas as descrições são válidas, e qual você usa depende do que está tentando calcular. Agora, um fato impressionante que poucos conhecem. O princípio holográfico impõe um limite absoluto na quantidade de informação que pode ser armazenada em qualquer região finita do espaço. Especificamente, o número máximo de bits é aproximadamente igual à área da superfície medida em unidades de Planck ao quadrado, dividido por 4. Para seu cérebro, aproximadamente 1,5 litros de volume, com área de superfície de cerca de 1.500 centímetros quadrados. Isso dá um limite de informação de aproximadamente 10, elevado a 43 bits. Isso é muito mais do que os 10 elevado a 16 bits estimados que seu cérebro realmente usa através de conexões sinápticas. Então, você está bem dentro do limite holográfico. Mas o limite existe, e significa que não é possível construir um supercomputador arbitrariamente poderoso em um volume finito. Eventualmente, você esbarra na fronteira holográfica e o sistema colapsa em um buraco negro. O que isso muda na sua vida pessoal? Oferece uma nova forma de pensar sobre conexão e separação. Classicamente, você se percebe como um indivíduo isolado, um corpo discreto ocupando um volume específico de espaço, separado de outras pessoas e objetos por distâncias mensuráveis. Mas se espaço é emergente de estruturas informacionais, então as fronteiras entre você e o resto do universo são menos nítidas do que parecem. Cada interação que você tem, cada conversa, cada olhar compartilhado, cada toque, cria correlações informacionais que conectam você a outros em níveis que transcendem separação espacial clássica. Não é misticismo vago, é consequência direta de como informação funciona em estruturas holográficas. Conexão com consciência emerge naturalmente aqui. Se experiência tridimensional do espaço é emergente de processamento de informação, talvez experiência subjetiva, consciência, também seja emergente de padrões informacionais suficientemente complexos. Alguns físicos e filósofos propõem que consciência é integração de informação, uma medida de quanto um sistema é mais do que a soma de suas partes.
Sistemas altamente integrados, onde cada parte está correlacionada com muitas outras, teriam mais consciência do que sistemas fracamente conectados. Se verdade, então, entrelaçamento quântico, a forma mais forte de correlação informacional, poderia ser relevante para entender como consciência emerge. Isso permanece extremamente especulativo, mas abre caminhos de investigação que conectam física fundamental com neurociência e filosofia da mente. E aqui está a revelação final que fecha tudo. Se você é um padrão de informação projetando experiência tridimensional, então sua identidade não está fixada a um local específico no espaço. Você é melhor pensado como uma estrutura informacional distribuída, padrões de correlação envolvendo trilhões de átomos coordenadamente organizados. Quando você morre, esses padrões se dissipam, mas a informação que os constituía não desaparece. De acordo com leis fundamentais da física, está preservada na estrutura microscópica do universo, permanentemente codificada nas correlações holográficas. No próximo e último capítulo, consolidaremos toda a jornada e plantaremos a semente para o próximo horizonte, como essas ideias conectam com consciência e o mistério da experiência subjetiva. Chegamos ao final da jornada, e é hora de consolidar tudo em 3 bits que mostram de onde partimos, o que descobrimos e o que isso significa para o futuro. Bit número 1. O que você acreditava no início. Quando começamos esta exploração, você provavelmente pensava que o universo era um vasto recipiente tridimensional de espaço vazio, pontilhado por galáxias, estrelas e planetas. O espaço era o palco fundamental onde a física acontecia, uma arena pré-existente, independente, absoluta. Buracos negros eram monstros gravitacionais destruindo informação sem deixar rastro. Dimensões espaciais eram propriedades básicas e imutáveis da realidade. E você mesmo era um organismo biológico ocupando um volume específico de espaço, separado do resto do cosmos por fronteiras nítidas de pele e distância. Essa visão é intuitiva, confortável, enraizada em séculos de pensamento científico, desde Newton até o século XX. Bit número 2. O que você viu ao longo desta jornada. Percorremos décadas de descobertas revolucionárias que transformaram completamente essa imagem. Você viu que Jacob Bekenstein e Stephen Hawking descobriram que buracos negros têm entropia proporcional à área de superfície, não ao volume. A primeira pista de que informação pode estar codificada em dimensões inferiores. Aprendeu sobre a correspondência ADS-CFT de Juan Maldacena, que provou matematicamente que um universo gravitacional de 5 dimensões é completamente equivalente a uma teoria quântica de campos de 4 dimensões sem gravidade, demonstração rigorosa de que dimensões podem ser emergentes, não fundamentais. Explorou como a teoria das cordas e a teoria M incorporam naturalmente princípios holográficos, mostrando que múltiplas linhas de pesquisa independentes convergem para a mesma conclusão radical. E descobriu que o espaço-tempo pode emergir de entrelaçamento quântico, que geometria é tecida por correlações informacionais, não o contrário. Bit número 3. O que isso significa para nosso entendimento do cosmos e além. O princípio holográfico não é apenas mais uma teoria abstrata. É uma mudança fundamental de paradigma sobre a natureza da realidade. Significa que dimensões espaciais não são absolutas, mas contextuais e emergentes. Gravidade não é uma força fundamental, mas uma propriedade termodinâmica emergente de estruturas informacionais. Você não é um objeto isolado em espaço vazio, mas um padrão informacional distribuído através de redes de correlação
que se estendem pelo cosmos. E mais profundamente, a experiência subjetiva que você chama de consciência pode também ser emergente de padrões suficientemente complexos de integração de informação. Sua sensação de eu pode ser análoga à sua experiência de aqui, real e significativa, mas não fundamental, derivada de dinâmicas mais básicas. Agora o teaser de uma linha que planta a semente para o próximo horizonte, mantendo uma semente de curiosidade não resolvida até o final. Se consciência é integração de informação e se entrelaçamento quântico é a forma mais forte de correlação informacional na natureza, então a próxima grande questão é: a consciência tem uma base quântica que emerge dos mesmos princípios holográficos que geram espaço-tempo? Alguns físicos e neurocientistas estão explorando essa possibilidade, propondo que microtúbulos em neurônios mantêm coerência quântica, que decisões conscientes envolvem superposições quânticas colapsando, que a unidade da experiência subjetiva reflete integração holográfica de informação através do cérebro. Essas ideias permanecem altamente especulativas e controversas, mas abrem um caminho fascinante de investigação que conectaria física fundamental com o mistério mais profundo de todos, porque existe algo que é ser você. CTA suave e temático integrado naturalmente. Se esta exploração do universo holográfico abriu algo em sua mente, se mudou como você pensa sobre espaço, tempo, realidade e sua própria natureza, então inscreva-se no canal É o Observador Quântico. O próximo capítulo desta série mergulhará no território ainda mais selvagem da consciência quântica, explorando teorias controversas como Orc-OR, de Roger Penrose, e Stuart Hameroff, o problema difícil da consciência de David Chalmers, e como princípios holográficos podem oferecer insights sobre a experiência subjetiva. Vamos investigar se seu cérebro pode estar operando como um computador quântico biológico, se livre-arbítrio é compatível com física fundamental, e o que tudo isso significa para questões ancestrais sobre identidade, morte e o significado da existência. Reflexão final poderosa que encerra a jornada completa. Por milênios, humanos olharam para o céu noturno e se perguntaram sobre sua natureza e lugar no cosmos. Cada era científica ofereceu novas respostas, da Terra plana à esfera flutuando em espaço, do geocentrismo ao heliocentrismo, de um universo estático ao Big Bang e expansão acelerada. Cada mudança parecia radical em seu tempo, deslocando a humanidade de posições privilegiadas para cantos cada vez mais modestos de uma realidade cada vez maior. O princípio holográfico representa potencialmente a mudança mais profunda de todas, não apenas redefinindo nosso lugar no universo, mas redefinindo o que significa lugar e universo. Se realidade é fundamentalmente informação projetando experiência tridimensional, então perguntas sobre origem, destino e significado tomam formas completamente novas. O universo pode não ter começado com o Big Bang no sentido clássico, pode ter emergido de flutuações quânticas em uma estrutura informacional bidimensional atemporal. Buracos negros podem não ser fins, mas transformadores, reciclando informação através de radiação Hawking em padrões que eventualmente reconstituem complexidade. E consciência, sua experiência subjetiva deste momento exato, lendo estas palavras, pensando estes pensamentos, pode ser o universo se conhecendo através de padrões informacionais localizados que emergem temporariamente da vasta rede holográfica antes de se dissolverem de volta na tapeçaria cósmica. Você não está no universo observando-o de fora. Você é um modo do universo se experimentando de dentro,
uma onda temporária no oceano infinito de informação que gera toda a realidade. Isso não é misticismo vago ou filosofia desconectada da ciência, é consequência direta de seguir a matemática e a física até suas conclusões lógicas. A correspondência ADS-CFT é provada matematicamente. A entropia de buracos negros é confirmada através de múltiplos métodos independentes. O entrelaçamento quântico é verificado experimentalmente com precisão extraordinária, e todos esses fatos rigorosos apontam na mesma direção, para uma realidade mais estranha, mais profunda e mais bela do que qualquer ficção científica jamais imaginou. Não vivemos em um holograma no sentido de uma projeção artificial criada por inteligências externas. Vivemos em uma estrutura naturalmente holográfica, onde informação é fundamental e experiência tridimensional é derivada, onde você é simultaneamente observador e observado, parte e todo, padrão temporário e participante eterno na dança cósmica de informação, criando e recriando realidade a cada instante. A questão não é se o universo é holográfico. Evidência teórica e matemática sugere fortemente que aspectos fundamentais da realidade operam dessa forma. A questão é quão profundamente esse princípio se estende. Se nosso cosmos específico é completamente holográfico ou apenas certos regimes como buracos negros, e, crucialmente, o que fazemos com esse conhecimento? Como viver sabendo que sua experiência de separação é emergente, que distâncias são calculadas não fundamentais, que você é informação temporariamente organizada de forma complexa, talvez com mais compaixão, reconhecendo que fronteiras entre você e outros são mais porosas do que parecem, talvez com mais curiosidade, investigando os limites da consciência e realidade, talvez com mais humildade, reconhecendo que cada resposta abre 10 novas questões mais profundas. O universo holográfico não é o fim da jornada, é o começo de uma investigação ainda maior sobre a natureza da existência em si.